Questão 14, muito boa para cair na prova. Questão que se você olhar assim rápido, você acha difícil, depois você vai dizer, pô, era só isso, eu vou dizer, era assim. Olha aqui, estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizado para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip entre uma amostra do soro sanguíneo e enzimas específicas e o reagente iodeto de potássio, conforme a imagem. Ele deu a imagem. Após a adição do soro, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há uma conversão da glicose em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Vamos continuar. Aí ele dá a equação 1 toda. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações é... Gente, qual é a coisa comum às duas reações? Primeiro vamos dar uma lida. Análise. Análise é a mesma coisa que decomposição. É quando eu tenho uma substância só, ela se quebra, se parte, se arromba e forma várias. Aqui, ó, eu tenho várias, aqui eu tenho várias. Não pode ser análise. Síntese. Eu vou unir várias para formar uma. Aqui vocês estão vendo que eu estou unindo várias, mas formando duas. Então não pode ser síntese. Vamos pular a oxirredução por enquanto. Complexação. Aí você vai dizer, Michel, eu não sei nem o que é isso. Eu digo que não era para saber mesmo, não. Complexação, para vocês verem ó, como é meio complexa a coisa, é quando eu tenho um elemento metálico central e ele recebe pares de elétrons em ligação dativa para formar um complexo. Gente, uma complexação, por exemplo, um exemplo seria isso aqui. O íon alumínio reage com 6 moléculas de água e ocorre a formação do Al, H2O6, 3+. Você tem a formação de um íon complexo. E o íon complexo é quando eu tenho um elemento metálico, que é o alumínio, envolvido por espécies que doam pares de elétrons. E como é que eu identifico que ali eu tenho um complexo? Esse colchete, ó. Todo íon complexo tem que estar dentro de um colchete. Então, reação de complexação é a reação entre um íon metálico e uma substância que fornece pares de elétrons e forma um íon complexo, como vocês estão vendo bem aqui. Isso é uma complexação. Não é importante, não é relevante. Então essa daqui eu poderia eliminar. E reação ácido-base. Você vai olhar, poxa, não é ácido-base, tá? A primeira não pode ser ácido-base porque tem 3 substâncias, então não rola. Então vejam que você já por eliminação marcava a letra C. Já corria pro abraço. Mas vamos provar. Vocês sabem que tem uma maneira fácil de provar? Toda reação química que de um lado tem substância simples e do outro lado não tem que ser oxirredução. Porque vocês sabem que toda substância simples tem NOx 0. Quando você olha para cá, o oxigênio está ligado. Aqui ele é -2, cuidado com a água oxigenada. Água oxigenada, peróxido de hidrogênio, o hidrogênio é +1 e o oxigênio é -1, né? Ó, 2 menos 2 dá 0. Não tem como ser diferente. Ah, Michel, por quê? Deixa eu afastar aqui. Para lembrar vocês, lembre que o nosso objetivo aqui é lembrar várias coisas. Se eu pegasse o H2O2, gente, se eu dissesse assim, o oxigênio é -2, 2 vezes -2 dá -4. Para dar 0, o hidrogênio teria que ser +2. Aí você vai pensar, pô, o hidrogênio ele pode ser +2? Nunca. O hidrogênio é um átomo que só tem um elétron. Se essa pobre criança só tem um elétron, ele não pode perder 2. O máximo que ele pode perder é 1. Então, na água oxigenada, não esquecer, no peróxido de hidrogênio, que é o peróxido mais famoso e mais importante que eu tenho, o hidrogênio é +1, isso aqui dá +2, para dar 0, o oxigênio ele é -1. Então, quando a gente volta lá, a gente já percebe nessa reação aqui, ó, que o oxigênio ele mudou de NOx, ele era 0, foi para -2, foi para -1. Toda vida que eu tenho mudança de NOx é porque eu tenho oxirredução. Alguém ganhou ou perdeu elétron. Se vocês olham para a equação de baixo, vocês podem ver que o oxigênio aqui é -1, ó, na água oxigenada. Aqui na água ele é -2 e no oxigênio ele é 0.
Mais uma vez, a gente percebe mudança de NOx. Toda vida que tem mudança de NOx, gente, tem oxirredução. Se diminuir, é redução. Se aumentar, é oxidação. E a estratégia? Olhou para uma equação. De um lado tem uma substância simples, do outro lado não tem. Meu amigo, tem que ser oxirredução, porque a substância simples é zero. E se ela se ligar a alguém, vai mudar o NOx. Então você chega e marca. Vocês viram a gente fazendo de dois jeitos? A gente eliminando primeiro e depois a gente fazendo realmente olhando para o NOx. Então vocês começam a ficar aptos, viu? Comecem a pensar que vocês vão se garantir. E vamos para a última dessa prova,